Em 1 Coríntios 11:19, Paulo deixa uma afirmação muito interessante ali. A palavra do Senhor diz que é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos aqueles que são aprovados. Muito interessante o que Paulo diz aqui, porque se a gente for analisar, né, a história, o contexto daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto ali, eles estavam passando por muitos problemas em diversas áreas, né? E não é diferente da igreja hoje em dia, né? Não existe igreja perfeita, sempre vai ter ali as divergências de opiniões, sempre vai ter problemas para se resolver. Mas eu achei bem interessante o que ele diz aqui, né? Que é necessário que haja as divergências para que sejam conhecidos aqueles que são aprovados, né? Então, o que significa isso? Quando está se fazendo parte de um grupo, né, de pessoas, né, no caso aqui onde nós estamos meditando, a igreja, existem ali várias tarefas, várias responsabilidades que precisam ser realizadas em grupo, né? E para que isso venha a acontecer, em muitos momentos vai ter divergências de opiniões. Às vezes um vai fazer melhor que o outro, né? E enfim, o ser humano tem a tendência sempre de olhar o defeito do irmão, sempre de olhar o pontinho preto, né? Sendo que se você coloca, né, aquela ilustração que é bem conhecida, você pega uma folha de papel A4, coloca um pontinho preto ali, e você pede para a pessoa olhar, ela vai focar naquele pontinho preto, não vai ver todo o amplo espaço branco ali, né? Então, na verdade, colocando na nossa vida cristã, o que a gente precisa compreender? Para que nós venhamos funcionar como Jesus espera, né? Para que nós venhamos ter uma igreja unida, que anda junto, no mesmo propósito, na mesma visão, crescendo a cada dia, tendo maturidade, nós precisamos se preocupar exclusivamente com a nossa maturidade, com o nosso crescimento e não ficar olhando os defeitos do nosso irmão. A palavra de Deus fala que a gente não devemos olhar o cisco que está no olho do nosso irmão, sendo que na verdade no nosso existe uma trave, né? Então a palavra de Deus ela é bem enfática com relação a isso. Então que nós venhamos ter esse pensamento, né, de amar o nosso irmão com os defeitos, com as dificuldades que ele tem. E ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar fazendo fofoca, falando e comentando com outras pessoas sobre a situação da pessoa, que nós venhamos estender a mão para aqueles que estão em pecado, estender a mão para aqueles que precisam de ajuda, entendendo que nós somos uma família, né? Entendendo que como igreja nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, porque o diabo que se alegra com isso, né? Com a divisão, com a contenda, com a intriga. Eu não sei você, mas eu não gostaria, né, de fazer parte disso. É claro que muitas das vezes acaba que nós entramos em situações mesmo sem querer, né? Mas a Bíblia nos aconselha, né? Vai ter rápido com a pessoa, né? Vai se reconciliar rápido com a pessoa, né? Essa é a dinâmica, né? Para que não haja ali um ambiente de briga, para que não haja ali mágoas que venham ficar no coração, e com isso acaba que vai afetando e vai atrapalhando a unidade do corpo de Cristo, né? Então que nós venhamos entender que o que Paulo está falando aqui é muito interessante. É necessário que haja as divergências para que sejam conhecidos aqueles que são aprovados. E a pergunta é, quando há as divergências, aonde nós nos encaixamos? Nós somos aprovados por Deus
ou estamos sendo reprovados quando há essas divergências, né? Então que nessa manhã, né, nós venhamos meditar nisso e que durante este dia nós venhamos pedir para o Espírito Santo nos auxiliar, né? Porque Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse que ele nos enviaria o Consolador. E é esse Consolador que está conosco hoje para nos auxiliar nas nossas fraquezas, para nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos, né? Então que nós não venhamos dar brecha para o inimigo. O diabo ele veio, né, para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir as famílias, ele quer destruir a comunhão entre os irmãos. Então que nós não venhamos fazer parte disso, que nós venhamos ter maturidade, que nós venhamos crescer e que venhamos entender que é necessário que haja essas divergências, mas que nós venhamos ter um coração cheio do amor de Cristo, tendo compaixão, né, dos nossos irmãos e fazendo de tudo para que não venhamos cooperar com aquilo que o diabo quer fazer na igreja, que é trazer discórdia, trazer intriga, né, fazer com que as pessoas venham ser magoadas e muitas delas por causa de divergências, por causa de problemas em relacionamentos, muitos acabam se desviando, se esfriando na fé, né? E aí acabam se tornando presa fácil para o inimigo, né? Que venhamos estar atentos com relação a isso e cuidando, zelando pelo corpo de Cristo, né? Porque o Senhor ele chamou eu e você para contribuir com a expansão do reino de Deus e não para atrapalhar. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele te conceda graça para viver e aplicar a palavra de Deus. Amém?